Mateus 21, 28 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram: O segundo. E declarou Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Pai, a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, Deus, vir de encontro aos nossos corações. Que o Senhor venha falar, ó Deus, com cada jovem, com cada vida, com cada homem, cada mulher. Senhor, que o teu abraço seja tão real, que mais do que palavras nós possamos perceber o verbo, Senhor, se movendo no nosso meio, o verbo, Senhor, entrando dentro de nós. A tua palavra, Senhor amado, trazendo vida para cada coração e nos despertando, Deus, para vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Deus, eu oro que assim seja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto, ele vai falar numa parábola que Jesus ele mencionou, de 2 filhos, que ele deu uma mesma tarefa. E o interessante é que era uma tarefa que não era uma tarefa muito legal, porque os 2 ficaram em crise em obedecer ou não. Um disse, sim, Senhor, e depois pensou bem, viu que aquela vinha estava meio complicado, que aquela tarefa era meio difícil e acabou não indo. E o outro, já de cara, já olhou, raciocinou melhor e falou: não, Senhor, eu não vou trabalhar na tua vinha, não vou te obedecer, essa tarefa é muito difícil, não é o que eu quero fazer. Mas depois ele, arrependido por causa do pai, e por causa do pai, ele foi trabalhar naquela vinha. A palavra que eu tenho para a tua vida, para a minha vida nessa noite, que muitas vezes Deus ele tem direções, ele tem coisas que são boas para ele e são boas para nós também. Deus tem coisas maravilhosas. Eu amo a maioria das coisas que o Espírito Santo traz para nós vivermos, são coisas que são boas para Deus e são boas para nós também. Mas existe também coisas que são boas para Deus e que não são tão boas para mim, que não são tão boas para você. Mas tudo que é bom para Deus deve ser levado em consideração, porque aquilo que Deus fala que é bom e que Ele fala que eu devo fazer, é porque de verdade é bom para mim, mesmo que eu perceba, eu ache que aquilo não seja. Aquela vinha era um desafio que eles não queriam, era algo que eles não queriam fazer, mas nós vemos que um filho mais que depressa falou: sim, pai, eu vou, eu faço, eu te obedeço. E eu imagino muitos de nós, quando nós temos um desafio, quando nós cantamos, quando nós estamos no apelo, a gente diz sim, Senhor. Quando nós adoramos, nós declaramos tantas coisas maravilhosas. Os nossos louvores são orações de entrega, orações de gratidão, orações de amor, de paixão. Mas o problema é que Deus ele não está olhando só aquilo que eu falo. Deus não está preocupado com aquilo que você fala. Deus não está preocupado com o nosso discurso, com os nossos votos, ou só com os nossos apelos, ou só com aquilo que cantamos. Deus está preocupado com aquilo que de verdade nós vivemos e nós fazemos. Jesus, quando ele foi ensinar sobre amor, ele não ficava falando para todo mundo: eu te amo, ó, eu te amo, ó, centurião, eu te amo, ó, pobre, eu te amo, ó, publicano, eu te amo. Não. Jesus, ele amava. Não vemos nas escrituras o Senhor falando para ninguém: eu te amo. Mas ele dando a vida pelos seus discípulos, ele dando a vida pelos pecadores, ele se entregando, ele mostrando amor. Porque Jesus, ele não quer apenas discursos, e nós temos muitos discursos. Nós temos uma fala muito bonita, nós temos uma fala muito romântica. As nossas canções são maravilhosas,
Mas o que Deus está olhando é a prática. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que obedeceu. Aquele que foi trabalhar na vinha. Aquele que pegou e falou assim: eu não quero. Eu não quero, essa vinha não é a que eu quero, não está dentro da minha agenda, não está dentro do meu rol de interesse. Mas eu amo meu pai. Eu amo meu pai. O desafio, presta atenção, eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Tem muita coisa que Deus tem mandado você fazer, e quando é bom para você e bom para Deus, você tem feito com muita alegria. E eu também sou assim, faço com muita alegria. Mas aquilo que é bom para Deus, mas não é muito bom para mim, às vezes eu tenho relutado em fazer. E o desafio hoje, que o Espírito Santo quer falar com você hoje, que nós temos que olhar não para aquilo que Deus está falando, ou aquilo que está escrito, ou aquilo que está dentro de um padrão de santidade, mas eu tenho que olhar para o meu Deus, para o meu Pai, para o meu Senhor e Salvador Jesus, para o meu amigo Espírito Santo, e me arrepender da minha relutância, da minha teimosia, e fazer o que Ele manda fazer. Tem muita coisa que Deus está esperando de mim, de você, e hoje o Senhor, Ele quer te chacoalhar. Ele quer dilatar teu coração, porque Ele quer algo mais, Ele quer algo mais. Ele quer algo mais, porque Ele tem um propósito maior. Tem sido dias difíceis, tem sido dias onde muitos estão confusos, tem sido dias onde uma pressão muito grande tem vindo dias de cansaço, tem vindo dias que a gente não tem vontade nem de orar, nem de vir para a igreja. Mas eu quero que você entenda que esses dias, eles oscilam. As circunstâncias oscilam. Os sentimentos oscilam. Mas o nosso Deus é imutável. E o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento que tem que ser com confiança em quem Ele é. E eu faço, e eu vivo, e eu continuo servindo e mantenho a minha estabilidade. Por causa dEle. E não por causa da circunstância. As tuas emoções têm sido um Deus para você. As minhas circunstâncias, às vezes, têm sido um Deus para mim. Mas eu quero que você entenda que chegou a hora de nós olharmos para aquilo que é difícil e falar assim: Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu vou fazer. Amém? Eu quero falar de dois filhos dentro da Bíblia. E esses dois filhos eu quero falar de Jonas e de Pedro. O profeta Jonas e o apóstolo Pedro. Eu vou falar um pouco da história, eu ia ler toda a história, mas eu quero comentar essa história. A palavra do Senhor lá em Jonas vai falar primeiro que Deus falou para o profeta Jonas: levanta, vai para a cidade de Nínive, proclama a sua malícia, denuncia a sua malícia. E você vai dizer para aquela cidade que ela vai ser destruída por causa da sua malícia. Jonas diz a palavra do Senhor que ele se levantou, mas não para ir para Nínive. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor. E ele foi e comprou uma passagem. Ele foi para uma cidade chamada Jope. Ele estava numa cidade chamada Jope, 55 quilômetros de Jerusalém. E ele comprou uma passagem, não para Nínive. Ele comprou uma passagem para Tarsis. Nínive ficava 800 quilômetros a leste, à direita de Jope. Tarsis ficava 3.200 quilômetros a oeste, outro caminho oposto, no sul da Espanha. E ele pegou e comprou uma passagem, nós conhecemos a história, para fugir daquilo que Deus mandou ele fazer. Diz a palavra que quando ele entrou na embarcação, entrou no navio, uma tempestade da parte do Senhor veio contra aquele navio, e agitava aquele navio. Os homens começaram a clamar, cada um seu Deus, começaram a jogar toda a carga, porque o navio estava afundando, e Jonas estava no porão, dormindo, todo mundo desesperado, vendo que ia morrer. De repente, chacoalharam Jonas e falaram assim: você não se importa? Levanta, clama o teu Deus. E daí perguntaram qual a ocupação era dele. Ele falou: eu sou hebreu,
eu temo a Deus. Ainda falou que temia Deus ainda o camarada. E depois ele contou toda a história. Os caras falaram, é por tua causa então que veio essa tempestade. Eles entendiam que toda alteração do clima, toda catástrofe, tudo aquilo que alterava a circunstância, é porque os deuses estavam furiosos. Então, todo mundo clamou o seu Deus e pediu para ele clamar o seu Deus. E quando ele contou, eu estou fugindo do meu Deus, falaram, então a culpa é tua, rapaz. E daí, perguntaram, o que tem que fazer? Ele falou assim, ó, não tem jeito não, é só me jogando para o mar. Só me matando, vocês têm que me matar, não adianta jogar a carga, não adianta jogar a comida, vocês têm que me jogar para o mar. Mas os caras eram muito bonzinhos, eles quiseram continuar com Jonas, e eles foram tentando chegar à encosta de uma ilha, mas o vento foi se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, e eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no meio da tempestade. Jonas caiu, um grande peixe engoliu, e ele estava 3 dias e 3 noites ali no ventre daquele peixe. E fala que quando as algas enrolaram no seu pescoço, quando a última angústia, o último fio de vida passava pela sua vida, ele clamou ao Senhor. Ele lembrou do santuário do Senhor, lembrou de Deus e clamou ao Senhor. Quando estava morrendo, tem gente que só lembra de Deus quando está morrendo. Estava morrendo, lembrou do Senhor. E aí ele falou assim, Senhor, o que eu votei lá em Jope, eu vou pagar. Deus, se o Senhor me der vida, o que eu votei, eu vou pagar. Ele renovou o voto. Por quê? Porque Jonas tinha falado assim, Deus, eu vou. Ele fez um voto, ele fez uma promessa, ele deu uma palavra, dizendo, Deus, eu vou. O Senhor falou, vai para Nínive. Ele falou assim, eu vou. Ele falou, eu vou, mas ele não foi. É o filho que mais que depressa disse, sim, Senhor, vou trabalhar na tua vinha. Mas quando o pai deu as costas, não foi. Quis fugir do pai, quis fugir da missão. Daí diz a palavra, quando ele se arrependeu, renovou o voto. O grande peixe jogou ele na cidade de Nínive. Na cidade de Nínive, ele pregou ali, falando, e num dia todo de caminho, Nínive será destruída. Mas aquele povo acreditou, diz assim que os ninivitas creram em Deus, e eles clamaram a Deus, e o rei ouviu aquilo, se vestiu de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, e liberou um decreto para toda a nação, ninguém vai comer, nem criança, nem animal, ninguém vai comer, nem beber por 3 dias, e vocês vão clamar ao Deus dos hebreus, vão se converter ao Deus dos hebreus, vão se arrepender da violência. A palavra violência no hebraico ali é crueldade. Vão se arrepender da crueldade. E Deus viu aquilo. E Deus salvou os ninivitas. E toda a cidade de Nínive se converteu. Jonas, de vez de ficar feliz, agora tinha uma cidade toda para pastorear. Diz a palavra que ele ficou extremamente desgostoso e ficou irado e se irou profundamente e disse, Senhor, não foi isso que eu disse lá em Jope? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor é um Deus clemente, compassivo, misericordioso, tardio irá e se arrepende do mal. E eu sabia, por isso que eu não quis. E Jonas ficou teimando e terminou ali o seu livro teimando com Deus. Contrariado contra Deus e com aquilo que Deus está fazendo. Um outro homem, um outro filho chamado Pedro. Vou falar das histórias, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pedro também recebeu um desafio, ele estava em Jope. Atos 9:43 fala que Pedro ficou muitos dias em Jope, na mesma cidade. Jonas 1:3, Jonas estava em Jope. Atos 9:43, Pedro estava em Jope. E Pedro recebeu uma missão. Primeiro fala Atos 10 que um centurião, um chefe de uma corte de soldados chamado ali Cornélio, ele estava orando. E apareceu um anjo do Senhor e o anjo do Senhor disse, Cornélio, Deus ouviu as tuas orações. E Deus me mandou vir aqui por causa das tuas orações. As tuas ofertas, Cornélio, subiram em lembrança e memória diante do Senhor.
E Deus tem algo para você, Cornélio. Você vai mandar mensageiros para Jope, para a casa de um homem chamado Simão. Vai mandar chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, à beira-mar. E ele teve aquela visão, pegou 2 ali, mensageiros e mais um soldado piedoso, mandou a Jope. E nisso Pedro estava lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, e foi no telhado, foi no eirado, estava com fome, entregando o jejum, foi orar. E teve um arrebatamento, caiu em êxtase, foi tomado no Espírito Santo lá em cima. Tem gente que acha que cair é coisa nova, né? Pedro caiu na unção lá em Jope, viu, gente? E aí, quando ele caiu na unção lá, em arrebatamento de sentido, ele teve uma visão de um lençol que descia do céu, cheio de animais imundos. E Deus falava naquela visão: Pedro, mata e come. E ele disse assim: de modo nenhum, Senhor, eu comerei, porque nunca entrou na minha boca coisa comum e coisa imunda. Daí veio a segunda vez, veio a terceira vez, e Pedro respondeu com as mesmas palavras: eu não vou comer esse negócio. De repente, Pedro estava meditando acerca da visão, e começaram a chamar na casa de Simão, o curtidor, e o Espírito Santo disse para Pedro: levanta e desce, porque eu enviei esses homens, vai com eles não duvidando, porque eu os enviei. E era 3 homens, e a visão era 3 lençóis, 3 vezes. E Pedro diz a palavra que ele, na hora, obedeceu. Pegou ali 6 judeus de testemunha, e foi até, no outro dia, chegou na casa de Cornélio. Chegou lá, Cornélio tinha feito um banquete, tinha separado uma casa grande, com muitos amigos, parentes, todo mundo esperando. E Pedro já chegou com todo o preconceito e falou assim: olha, eu quero falar para vocês que o judeu não pode se ajuntar, não pode chegar perto de gentil, que o judeu não pode ter comunhão com o gentil. Mas Deus mandou vir aqui e eu estou obedecendo. O que aconteceu? Aí Cornélio contou tudo o que aconteceu. Daí quando Cornélio contou, Pedro falou assim: eu estou vendo que realmente Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro começou a pregar. E Pedro ainda estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas e a agradecer a Deus. Amém, queridos? Essa foi as 2 histórias. Pedro falou: de modo nenhum, Senhor. Mas diz a palavra que ele obedeceu sem hesitar. Ele obedeceu sem ficar em crise de consciência. Ele obedeceu por causa de Deus. Jonas falou assim: sim, Senhor, ele votou, eu vou, Senhor. Mas daí, ele não foi. E eu quero falar o porquê que eles não foram. Em primeiro lugar, por que Jonas não quis ir? Jonas não quis ir porque Nínive era a capital da Síria. A história diz que a Síria, eles estavam dominando o mundo naquela época, quase dominaram o mundo. Mas a Síria, como o rei pediu para todo mundo se arrepender da crueldade, lá em Jonas 4, versículo 2. Por quê? Porque os assírios, eles tinham um costume. Pegavam os prisioneiros de guerra, vazavam os olhos, abusavam das mulheres, abriam o ventre das grávidas. Eles não só venciam as nações, mas eles torturavam as nações. E eles eram cruéis. E ali Nínive era a capital da Síria. Nínive era uma cidade majestosa na época. E a capital da crueldade. E antes um pouco de Jonas ir para lá, a história fala que houve um terremoto em Nínive. E quando aconteceu esse terremoto, os ninivitas, que já eram carregados de culpa, crise de consciência, por causa da maldade que eles faziam, e diante desse terremoto, eles tinham uma percepção que os deuses estavam irados com eles. Quando houve o terremoto em Nínive, eles sabiam que os deuses não estavam aprovando o que eles estavam fazendo. Daí foi aonde que eles estavam todos ali com medo dos deuses, com medo por causa do terremoto.
E o Deus dos hebreus, que é o Deus verdadeiro, sempre foi um Deus conhecido, um Deus poderoso, um Deus que intervinha na história. Mas toda a história mostra que Deus mandava destruir os inimigos. Destruir os inimigos. E o principal inimigo na época do povo de Judá e do povo de Israel, das duas nações, tanto do reino do sul, do reino do norte, o inimigo principal e mais cruel, e mais indigno, e mais merecedor de castigo, era o quem? Eram os assírios. E a capital estava onde? Em Nínive. Então Jonas queria a cabeça daquele povo, porque Deus sempre mandava matar os inimigos. Mas porque houve um terremoto, Jonas já tinha dentro de si: esse povo está com medo dos deuses. E se eu for pregar, com certeza esse povo vai se arrepender. Esse povo vai acatar a mensagem, porque o terremoto trouxe um sinal, uma sinalização, que algo dos céus está, trazendo sobre eles, que os deuses estão indignados com eles. Jonas sabia. Ele falou: Senhor, não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei? Que o Senhor é clemente, misericordioso, compassivo, desvia do mal, se arrepende do mal? Não foi isso que eu falei? Olha o que aconteceu. Esse povo terrível se converteu. E o Senhor se revelou para eles. Então Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Mas louvado seja o nome do Senhor. Houve um avivamento em Nínive. Amém, queridos? Também, por que Pedro não queria ir? Pedro também era nacionalista. Pedro entendia uma coisa: olha, a lei foi dada para os judeus, os profetas foram dados para nós, os patriarcas são nossos, a herança é nossa, o Messias é nosso, o Messias veio por nossa causa. E o Messias veio como filho de Davi para nos libertar do jugo de Roma. E eles eram nacionalistas ao extremo, porque eles não podiam comer junto. A lei dizia que eles não podiam comer, não podia ter comunhão com os gentios, para não se misturar, para não casar com casamentos mistos, para não perder a tradição, para não perder a cultura, para não perder a lei, para não perder aquilo que eles faziam diante de Deus. Então eles eram santos, separados, consagrados. Então eles não comiam com judeus, não comiam com gentios, não entravam na casa de gentios, não casavam com gentios. A única coisa que eles faziam com gente de outros povos era negócio. Os judeus fazem negócio. Mas nem entrar na casa, nem ter amizade podia. Só podia fazer negócio. E Jesus veio, e a palavra fala assim, que Jesus ele veio, João 1:11, ele veio para os seus. O Messias judeu veio para os judeus. E Jesus, quando mandou os 12, os 70, o tempo todo pregar, Mateus 10, 4, 5, fala assim: não pregue para os gentios, não entre em aldeia de samaritanos, pregue para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Reforçou mais ainda que era só para os judeus. Daí quando aquela mulher cananeia veio atrás de Jesus, Mateus 15, 24, Jesus não deu resposta para ela, e de repente ele olha para aquela mulher e fala assim: mulher, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu creio que os apóstolos ficaram todos cheios. O Messias é nosso. O Messias é nosso. E eles tinham raiva, não tinham raiva, eles não tinham comunhão com os outros povos. Mas tinha um povo que não passava na garganta deles. Que povo? Porque dentro dos povos, das nações, que não são as nações judaicas, tinha uma nação, que é a nação romana, que era o império dominante, que tributava. Qualquer um que não obedecia os seus mandamentos, eles crucificavam. Se era cidadão romano, eles decapitavam. Roma era severo, cruel. Roma era que nem os ninivitas. Estava enfraquecendo, empobrecendo, oprimindo. Tanto que Jesus, o que ele mais fez quando ele estava no seu ministério terreno, foi expulsar demônios. Sabe por quê? Porque o povo estava revoltado, angustiado, depressivo, subjugado, sentimento de impotência, de crise, por causa de Roma. O tempo todo, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que perguntaram ao Senhor: é agora que o Senhor vai restaurar o reino?
No caminho de Emaús, os dois discípulos falaram assim: nós esperávamos que ele fosse nos resgatar de Roma. A cabeça dos judeus estava o tempo todo: vamos vencer Roma, vamos triunfar contra Roma. O filho de Davi vai nos libertar de Roma. Daí Jesus fala assim: Pedro, você vai pregar agora para os gentios? Não, Senhor. E Pedro ainda, ele foi preparar o coração de Pedro e falou assim: Pedro, come aqui uns porquinhos, come aqui uns animais imundos. E Pedro, lá em Levítico 11, fala que não podia comer. O próprio Deus falou que não podia comer. Falou: não, Senhor, de modo nenhum, Senhor, eu como. Nunca entrou coisa imunda ou comum na minha boca, eu não vou comer. Daí quando chegou os gentios, quando chegou os romanos, a casa ali de Simão Curtidor, o Espírito Santo falou assim: ó, levanta, desce, vai com eles, entra na casa deles, não duvide, porque eu os enviei. E Pedro, o que ele fez? Obedeceu. Eu quero dizer uma coisa: tanto Pedro como Jonas tiveram uma tarefa que eles não queriam, um desafio que eles não queriam. Pedro estava desbravando. A revelação de Deus começou com os outros povos, para se revelar para mim, para você e para todas as nações da terra. Começou com Pedro na casa de Cornélio. E nós vemos que Pedro teve que desbravar isso. Pedro tinha valores diferentes. Pedro andou com Jesus com uma revelação diferente. Pedro tinha uma cultura diferente. Pedro tinha uma estrutura de pensamento diferente. Pedro tinha convicções diferentes. E Deus fala assim: Pedro, obedece e faz algo que você nunca fez. Faz algo que vai contrariar até os teus valores. Vai contrariar até a tua mente. Mas é a minha vontade. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus está requerendo de mim e de algumas pessoas aqui são coisas que você não quer fazer. O que Pedro, o que Jonas estava sendo desafiado é fazer coisas que eles não queriam fazer. Deus te trouxe aqui hoje para falar para você que Ele quer de você algumas coisas que você não quer dar. Que Ele quer que você submeta algumas coisas que você não quer submeter. Que nós gostamos e temos prazer de fazer aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos é bom, mas o Espírito Santo está falando para você que chegou a hora de você, por causa de Deus, fazer o que você não quer fazer. Porque o Deus de Israel tem coisas grandes para fazer. O avivamento ia acontecer em Nínive, o avivamento ia acontecer na casa de Cornélio, em Cesareia. Mas para isso, homens precisavam ser contrariados. Deus não faz avivamento, Deus não faz coisas grandes sem nos contrariar. Será que você está me ouvindo? Será que essa palavra é só para mim? Deus precisa me contrariar. Deus precisa te contrariar, porque se você ficar nas mesmice, você vai chegar no mesmo lugar e nada vai acontecer. Porque Deus só faz coisa grande depois que há um sacrifício grande. E aquilo era um sacrifício. Nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque, Senhor, eu aprendi de forma diferente. Jonas aprendeu que tinha que matar os inimigos. Naquela época, na antiga aliança, tinha que matar os ninivitas. Agora ele sabia que Deus ia salvar os ninivitas. Pedro sabia que não podia sentar, não podia comer, não podia entrar na casa. E Deus fala: entra na casa, come com eles e traz as palavras de vida para eles. E outra coisa, vocês demoraram um tempão para receber o Espírito Santo. Eles vão receber o Espírito Santo na hora. Eles não vão estar nem entendendo o que está acontecendo, porque eles não têm conhecimento, não andaram comigo, não sabem nada. Mas você vai estar pregando no meio da mensagem, todos ali vão receber o Espírito Santo. Vão ser queimados, visitados, incendiados. Vão ser tomados com línguas estranhas e com palavras que vão glorificar o Deus de Israel. Nem sabia se aquele povo conhecia o Deus de Israel, mas eles se converteram, foram queimados, visitados, numa pregação, no meio de uma pregação. No meio de uma pregação. Eu quero falar para você.
Deus me mostra presentes enormes, mas Ele quer te contrariar. Ele precisa te contrariar. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, eu aprendi assim, Senhor, eu vivi assim, Senhor, eu acredito que é assim, Deus, na igreja toda eu cresci assim, Deus, eu recebi, ó Deus, informação assim, a minha teologia é assim. Deus falou: sim, filho, para esse tempo foi assim, até para hoje foi assim, mas eu tenho algo novo para você, eu tenho uma estratégia nova para você. Pedro falou: Senhor, eu não posso obedecer a algo porque o Senhor me deu uma direção. Sim, eu estou trazendo uma nova direção. Senhor, eu estou preso nos valores que eu tenho, eu estou preso na minha teologia, eu estou preso naquilo que eu acredito. Por isso que eu estou falando: filho, obedeça sem pensar, entra no novo. Eu estou te trazendo algo novo, entra no novo. Deus, mas eu fui ferido, Deus, aconteceu assim, e vai acontecer assim de novo. Não! Deus tem algo novo. E aquilo que é de Deus é maravilhoso. Porque eu quero falar para você que Deus ia patrocinar, ia prover tudo o que Jonas precisava para aquela viagem de 800 quilômetros até Nínive. Mas sabe o que Jonas teve que fazer? Jonas 1:3, pagou a sua passagem. E ele pagou a sua passagem para um lugar que ficava 3.200 quilômetros longe de onde ele estava. Exatamente 4 vezes mais. 4 vezes mais cara do que a passagem para ir para Nínive. A passagem para ir para Nínive ia ser tranquila, segura, patrocinada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas a passagem para Tarsis foi tirada do bolso de Jonas. Além de custar caro, além do preço ser muito alto, teve tempestade. Deus precisou corrigir Jonas com a tempestade. Ele não ficou em paz. Mas Jonas, quando viu a tempestade, falou: sim, Senhor, eu me submeto, eu vou te obedecer. Não. Ele falou: eu morro, mas não obedeço. E joga no mar. Jonas parece alguns crentes que eu conheço. Sabe, parece uns crentes piolentos. Deus fala assim: Jonas, se você pedir para a embarcação parar e voltar para Nínive, acabou a tempestade. Não. Me jogue no mar, mas eu não vou me consertar com Deus. Eu não vou para Nínive. Eu não prego para aqueles endemoniados. Eu não vou pregar para aquele povo cruel. Senhor, olha o que eles fizeram com os prisioneiros. Olha o que eles fizeram, Senhor, com quantas cidades de Israel. Olha o que eles fizeram com as mulheres, com os homens de guerra. Senhor, eu não vou levar, Senhor, a oportunidade do arrependimento para eles. Eu não vou levar. Tem gente que é que nem Jonas. E fala que o vento foi ficando cada vez mais tempestuoso contra eles, e Jonas continuou teimando. Eu quero falar para você. Tem agitação na tua vida, fora e dentro, que não vai passar. Tem agitação fora e dentro que só vai aumentar. Enquanto você não falar: Senhor, eu faço. Senhor, eu aceito. Senhor, eu me submeto. Tem coisas e tempestades, circunstâncias que só vão melhorar, porque nosso Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos corrige para nos colocar dentro do propósito, Ele nos corrige para colocar dentro da missão, porque Ele queria que Jonas desfrutasse daquele avivamento, que ele tivesse um nome na história, que ele fosse um homem que uma cidade toda se converteu. A única cidade onde todos os pecadores gentios se converteram foi a cidade de Nínive. Jonas ia ter o seu nome na história, citado por Jesus. E Deus queria Jonas dentro desse projeto, e foi cercando Jonas. Eu não sei, sabe, Deus está cercando muita gente. E tem gente que é teimoso igual Jonas.
Deus está falando para você, ó, para de teimosia, não queira as coisas do teu jeito. Não queira um Deus que se encaixe à tua mente. Mas eu aprendi diferente, não importa o que você aprendeu. Não importa o que você aprendeu. Deus, lá em Números 21, 8 e 9, Deus falou, levanta uma serpente de bronze, e todos que forem mordidos aqui nesse deserto por víboras, eles vão olhar para a serpente de bronze, e antes que eles morram, se eles olhar para a serpente de bronze, eles vão ser curados. E eles fizeram isso em toda a travessia depois do deserto, onde as serpentes picavam eles. Eles olhavam para a serpente de bronze, para a haste levantada, e eles eram curados. 700 anos depois, Deus falou para Ezequias, Ezequias, destrói a serpente de bronze. O povo pegou aquela relíquia, pegou aquela velha relíquia, e começou a adorar, oferecer incenso e adorar. E Deus falou, quebra a serpente de bronze. Tem coisa que Deus fala, faz. Amanhã não vai fazer mais não. Eu aprendi algumas coisas que aqui estava errado. Mas eu precisava viver aquilo e aqui estava certo. Revelações novas vieram e expandiram a minha mente. E Deus sempre tem coisas novas para expandir nossa mente, porque as estações mudam. As estratégias mudam. Os tempos vão mudando. E nós temos que estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. E Deus tem coisas grandes e Ele quer contrariar até os valores antigos que eu tinha, que você tinha. Deus quer contrariar porque Ele tem algo novo para você. Como Ele tinha algo novo para Pedro, algo novo para Jonas. Eles foram contrariados. Mas aquele que fez a vontade do Pai foi Pedro. Que ele falou assim, não, Senhor, de modo nenhum eu vou comer. De modo nenhum eu vou colocar na minha boca, eu vou entrar em contato com esses animais imundos. De modo nenhum. E ele entrou. Ele deu a mão. Ele deu o coração. Ele deu as palavras de vida. Ele deu o Espírito Santo de Deus. Ele deu a salvação por Jesus. Ele deu tudo para os romanos, para os centuriões romanos, para os guardas de Roma. Ele deu tudo. Porque ele fala que ele fez sem hesitar. Nem pensou muito. Ele queria obedecer aquilo que o papai falava com ele. Eu quero que você, no nome de Jesus, se coloque em pé. Deus me mostra, sabe, pessoas que estão presas. A visão que Deus me dá é como se tivesse um rio de fogo, mas não é um fogo destruidor, não. É um fogo de poder. Mas tem pessoas presas, porque estão presas em valores, presas em vontades, presas naquilo que acham que é certo, presas em tradições, presas em feridas, presas em egoísmo, presas na sua vontade, no seu ventre, presa só nos seus interesses. Mas o Deus de Israel, Ele quer te libertar hoje, porque Ele está te chamando para um rio de fogo, lavas de poder, que vão entrar na tua vida e vão mudar a tua história. Deus não tem coisas pequenas para fazer, tem coisas grandes para fazer. Mas Ele quer contrariar corações, e Ele quer pessoas que estão prontas a obedecer, custe o que custar. É melhor fazer aquilo que Deus manda, do que pagar um preço, um sacrifício alto, de contra a vontade de Deus, de fora da vontade de Deus. Jonas quase morreu e terminou a vida desgostoso, irado, frustrado. Porque não submeteu à vontade de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que você nessa noite possa pensar um pouco na sua vida. O pai está olhando para duas classes de filhos. Todos nós, até Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice.
Até Jesus, Marcos 14, 35, ele falava assim: ah, Pai, me poupe, me livre desse momento, me livre dessa hora. Eu não quero, Pai, eu não quero. Pai, tudo lhe é possível. Marcos 14, 36. E ele falou: Abba, Pai, tudo lhe é possível, Paizinho querido. Se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Tem coisas que a gente vai ter crises. Tem coisas que a gente não vai querer. Tem coisas que a gente não quer. Deus está trazendo à tua lembrança coisas que você não quer mudar, que você não quer aceitar, que você não quer abrir mão, que você não quer ver a tua vida agindo diferente, você não quer fazer escolhas diferentes, que você não quer nem mudar a tua maneira de pensar, que você quer um Deus que se encaixa a você, um Deus que se encaixa aquilo que você acredita e aquilo que é bom para você. Mas tem coisas que o Senhor quer te contrariar. No Salmo 119, 67 diz assim: Deus, antes de eu ser afligido pelo Senhor, eu andava errado, mas agora eu guardo os teus mandamentos. E no Salmo 119, 68 ele diz assim: Senhor, tu és bom e o Senhor faz o bem. Senhor, tu és bom e o Senhor faz o bem. Ele entendeu que até mesmo quando ele era contrariado, quando ele estava sendo corrigido porque Deus é bom e estava fazendo bem. Até quando Deus estava corrigindo ele, afligindo ele, para ele entrar dentro da vontade de Deus, o salmista entendeu: o Senhor é bom e o Senhor faz só o bem. Por isso vale a pena submeter, vale a pena se render a esse Deus.